Eu sei que quem está vendo esse vídeo já conhece a mitologia nórdica, mesmo que não profundamente. Provavelmente você sabe o básico dessa mitologia, que é constituída por deuses, Jotuns, elfos, demônios, entre outros seres sobrenaturais e mitológicos, então vividas e adoradas pelos nórdicos e germânicos. Você também deve saber dos vikings, guerreiros fortes e destemidos. Como partes de mitologias, também existem as crenças tanto religiosas quanto místicas. E uma das crenças fortes que existem na mitologia nórdica é a magia Seidr. A magia Seidr é um tipo de magia muito importante e presente na literatura nórdica, fazendo parte da Era Viking. A Seidr desempenhou papéis muito importantes nas histórias de deuses nórdicos e em assuntos que envolviam os mortais. Essa magia está presente em textos nórdicos como um tipo de magia praticado pelos humanos e por deuses, tendo Freyja como a deusa mais poderosa praticante de Seidr entre todos eles. Sendo a deusa considerada a mais poderosa entre os praticantes divinos, Freyja ensinou essa magia para que cada um dos deuses Aesir tivessem uma proficiência, mesmo que não as praticasse regularmente. Não existem detalhes a respeito da forma que essa magia era praticada com exatidão, porém sagas e poesias nos dão algumas pistas, a fim de ajudar a entender o que era a magia Seidr. O que essas pistas em formas de poesia deixam para nós é que essa magia é xamanista e pré-cristã, surgindo antes dos movimentos católicos ou protestantes. Enquanto as pessoas não possuíam conhecimentos do seu destino, as volvas, mulheres que conheciam e praticavam a magia, poderiam ver qualquer destino e manipulá-lo como quisesse. No geral, essa magia da Era Viking foi classificada em dois tipos, sendo permitida ou proibida ou reprovada. A divisão que fazia jus à magia permitida envolvia o uso das runas, letras germânicas, que eram esculpidas para fabricar talismãs ou amuletos. Se você está se interessando sobre a magia Seidr, deixe seu like no vídeo e se inscreva, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo desse universo mitológico. Vamos lá! Bom, entrando na prática da magia Seidr, esta era muito praticada, principalmente pelos deuses Freyja e Odin, sendo Freyja uma deusa Vanir e Odin um deus Aesir. Tanto Odin quanto Freyja são vistos como grandes modelos entre as divindades praticantes de Seidr, entre os seus gêneros respectivos. Porém, nem sempre essa magia era usada para o bem. Vários líderes religiosos e mulheres sábias, porém que queriam o mal de alguém, viravam praticantes de Seidr para prejudicar as pessoas. Assim, entendemos que os seres humanos também poderiam usar essa magia para ajudar ou atrapalhar qualquer um. Existem muitas lendas nórdicas que incluem pessoas que conseguiram usar essa magia, assim como registros arqueológicos mostravam que alguns praticantes de Seidr eram muito comuns na Era Viking, o que prova que essa magia tinha força durante a existência dos mesmos. A Seidr não era a única magia daquela época. Existiam outros tipos de magias associadas a essa, nas quais seres humanos podiam usar para manipular o mundo através de feitos místicos ou meios mágicos. Para algumas pessoas da época, a Seidr era um grande tabu. Mesmo sendo utilizada por figuras religiosas e deuses, essa magia deixava pessoas desconfiadas e promovia perseguições entre elas. Bom, e como a magia Seidr funcionava? A magia Seidr era considerada uma magia inteiramente feminina, tendo suas exceções a respeito dos deuses homens que a praticavam. A Seidr possuía alguns rituais, como rituais para adivinhação e clarividência, a fim de buscar o oculto, tanto em locais de ambientes físicos quanto em segredos mentais. Outros exemplos de rituais feitos por praticantes da magia são rituais para trazer boa sorte, para curar os doentes, obter o controle climático e para atrair peixes e animais de caça. Sobre essa magia, devemos ressaltar que ela também podia ser usada para o oposto de todas essas coisas, ou seja, para o mal. Com a magia Seidr, era possível amaldiçoar alguém, uma família ou comércio, para arruinar a terra e tirar a sua capacidade de dar a vida, para trazer doenças, contar falsos destinos, para matar e ferir em brigas diversas, podendo ir de brigas entre vizinhos a guerras. O verdadeiro significado da palavra Seidr é desconhecido, porém se analisarmos a palavra em inglês ou alemão antigo, as suas variações significam armadilha ou corda bamba. A análise desses significados faz um certo sentido, já que sabemos que em seus rituais os praticantes usavam uma roca. Porém, outra tradução para esse nome é ferver. Esse significado faz jus ao uso de um caldeirão em um ritual de magia Seidr, que envolvia uma bebida feita ali. Para melhor entendimento, essa magia é parecida com um transe xamânico, onde a alma que chega a um profundo estado de transe pode viajar entre os mundos físico e espiritual livremente. Um dos pontos mais fortes e importantes da magia Seidr era a capacidade que os seus praticantes tinham de prever os acontecimentos e a adivinhação. Essa magia é muito mais do que apenas isso. Com ela, uma volva ou vidente poderia atrair maldições ou colocar proteções contra energias ruins.
Odin, como praticante de Seidr, poderia mandar doenças a todos os seus inimigos usando a magia, ou apenas matá-los. Os feitiços de encantamento usados nessa magia, por exemplo, poderiam criar amuletos de proteção ou feitiços do amor para as pessoas, também sendo usados para derrubar maldições e feitiços jogados pelos inimigos. O uso dessa magia mexia com todos ao seu redor, pois ela é forte o suficiente para influenciar seres humanos, a fim de causar acontecimentos no destino de outra pessoa, interferindo no seu futuro. Um outro uso importante dessa magia era durante adivinhações, sendo a forma mais comum de usar a Seidr na época. Como um exemplo da busca pelo conhecimento de Seidr, Odin viajava para Helheim para aprender sobre o Ragnarok, o destino dos deuses, com uma mulher morta que possuía habilidades em adivinhação dadas por Seidr. Algumas fontes insistem que o tipo de adivinhação com a magia Seidr era mais complicada do que outras formas mais simples de fazer isso. A Seidr poderia dar um conhecimento do futuro de uma forma mais detalhada. Como dito, a deusa Freya possui uma figura cheia de significados para essa magia, sendo um arquétipo da Volva. Uma Volva é a praticante de Seidr, podendo ser profissional ou estar em processo de conhecimento. As Volvas costumavam ir de cidade em cidade, realizando rituais mágicos que eram encomendados em troca de alimentação, lugar para dormir e outros tipos de recompensa. Um relato mais detalhado dessas mulheres e de seus trabalhos andarilhos com mágica Seidr vem da saga de Eric, chamada O Vermelho. Porém, outras sagas numerosas, como alguns dos poemas heróicos A Visão da Volva, possuem vários relatos de trabalhadores dessa magia e suas práticas. As Volvas foram separadas da sua sociedade no sentido negativo e positivo, o que fez elas serem procuradas, temidas, às vezes insultadas, enquanto por alguns exaltadas. Assim, essas mulheres tinham um papel um pouco digno entre o seu povo, podendo variar a sua dignidade, e mesmo que isso acontecesse, ela ainda tinha um nível bom de simpatia perante o povo nórdico. Porém, a magia Seidr para os homens era um desafio. Sobre isso, as fontes são claras, e dizem que, de acordo com as leis implementadas na era viking, a Seidr não era adequada para os homens, sendo vergonhoso e desonroso para um homem agir ou trabalhar dentro desse papel, que era dito como feminino. Um homem praticante de Seidr poderia ser rotulado como Arger. Esta é uma palavra nórdica, que significa não masculino ou não masculinidade. Este era um dos maiores insultos que um homem nórdico poderia receber. Mesmo que houvesse muitos motivos para a magia Seidr ser considerada não masculina, o maior parece ter vindo da centralidade da tecelagem, ou seja, a imagem feminina implantada nessa magia. Mesmo assim, essa lei não impediu homens que escolheram se dedicar à magia, muitas vezes como profissão. Alguns dos homens praticantes de Seidr tiveram seus atos e rituais registrados em poemas e sagas. Como você deve pensar, o maior praticante masculino da magia Seidr é o próprio Odin, que também não foi poupado da acusação de ser Arger, o que significa que transmitir um exemplo para os homens sobre o sacrifício da boa imagem social por essas habilidades místicas não seria uma troca tão ruim. Isso porque os homens praticantes de Seidr poderiam olhar para o deus de Asgard como um grande exemplo e segui-lo. A magia Seidr na mitologia é frequentemente citada em sagas irlandesas antigas, sendo o maior exemplo dessa citação um poema chamado Canção das Valquírias, escrito no século XI. Nesse poema, Loki diz que seu pai Odin visitou a ilha de Sanso, onde fez parte de rituais da magia Seidr. Com a ajuda dessa magia, Odin poderia ver o futuro e o destino de todos que quisesse. Assim como poderia amaldiçoar todos de seus oponentes enviando doenças, morte e miséria. Assim como poderia sugar a luz, inteligência e a força, dando para todos que ele achasse digno de obtê-los. Tempos depois, assim que o cristianismo apareceu espalhando suas palavras, houveram várias tentativas de classificar a prática da magia Seidr como demoníacas, para que ela sumisse totalmente. Como exemplos, praticantes e seguidores do cristianismo fizeram declarações erradas, dizendo que a magia Seidr estava ligada aos rituais e magias sexuais, o que não é confirmado em nenhuma história, registro ou saga que abranja a respeito dela. Mesmo assim, a magia Seidr continuou presente como uma parte de toda a cultura escandinava medieval. Essa magia nórdica não sumiu nem morreu durante esse tempo da cristianização. Há uma teoria de que os rituais praticados por um xamã que se chamava Noad, do povo Sami nos países nórdicos, são na verdade rituais de magia Seidr. Algumas pessoas não gostavam quando, ao falar desta magia, as palavras Seidr e xamanismo eram usadas juntas, da mesma forma que a palavra manchar era usada fora de um contexto que não fosse ao se referir a práticas de povos indígenas. Já a sociedade nórdica sempre valorizou os papéis de gênero, vistos como papéis fundamentais para a cultura deles, mesmo que estas não fossem aplicadas de forma rigorosa. O ideal masculino deveria demonstrar toda a sua bravura, atitude e força. A magia Seidr era vista como uma magia feminina, porém atraía os nórdicos, já que causar medo no inimigo ou adquirir mais força, invocando poderes sobrenaturais, era visto como aceitável para os homens, principalmente os guerreiros vikings.
Por ter uma figura feminina forte, as mulheres eram tratadas com respeito na maioria das vezes. Infelizmente, essa não era a realidade dos homens. O segredo da Seidr alinhava os homens com o feminino na sociedade nórdica. E por isso, todos os seres masculinos que praticavam Seidr eram tratados com desprezo por terem quebrado esse tabu de gênero aplicado para a magia, sendo esse tabu tão forte que nem Odin deixou de ser ridicularizado. Você gostou de ouvir tudo sobre a magia Seidr? Se sim, dê o seu like e se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que achou deste vídeo e qual figura ou mitologia você gostaria de ver em um próximo vídeo. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nada desse universo mitológico. Valeu!